que o culto de hoje à noite, na sua simplicidade, se transforme numa bênção para a sua vida. Deus fale ao seu coração através da música, através da comunhão com os irmãos, através da palavra, através das orações. E se você, por acaso, tiver com seu celular ligado, por favor, desligue ou coloque no silencioso para responder posteriormente após o culto. Porque agora importa que você esteja concentrado. Você veio aqui para se alegrar na casa do Senhor. Então esqueça problemas de ontem, de hoje, de amanhã, os que passaram. Nada disso aqui deve ocupar sua mente. Coloque o seu coração e a sua alma, o seu espírito diante do Senhor agora, a partir deste momento, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, tá bom? Nosso abraço e vamos iniciar o nosso culto. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que nos trouxe a essa casa para nós, em congregação, muito mais do que um ajuntamento, a gente possa ministrar a Ele todo louvor, toda glória, toda adoração, apesar das nossas limitações, apesar de quem nós somos, mas se tome posse que você é filho de Deus e que você é um adorador. Amém, irmãos? Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Que a Tua glória, que a Tua graça apareça na minha vida, Senhor Jesus. Que o meu eu seja diminuído, Senhor Jesus, para que a Tua luz cresça na minha vida. Diga isso ao Senhor Jesus. E menos de mim, e menos
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os porque Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, de ti. Senhor, eu quero muito mais de Ti, Pai. Que eu possa sair daqui, Senhor Jesus, transformado, Deus amado, por esses louvores, ó Deus, pelo poder que há na Tua Santa Mais de ti, Palavra, Senhor mais uma Jesus. vez. De ti. Amém? Amém. Vou pedir os irmãos para sentarem só um pouquinho, porque eu queria comunicar aos irmãos que nós iniciamos hoje, na Escola Bíblica Dominical, um projeto de ensino, de reforço espiritual para a igreja, através de 40 dias com propósito. E hoje nós tivemos a parte inicial. O irmão Marcelo apresentou somente as preliminares para iniciar o primeiro propósito na próxima semana. Eu queria muito que o irmão, mesmo que não tenha adquirido a apostila e tudo, só envie aqui ouvir o que o irmão Marcelo ensina. E já que ele não está aqui, eu vou dizer, nós temos o privilégio de ter o irmão Marcelo aqui com a gente, porque é um professor fantástico. E ele é um estudante de teologia, então ele tem embasamento. Mas fora isso, é a forma como ele se comunica. E Deus tem abençoado muito a nossa igreja com o irmão Marcelo, que quando eu conheci, ele estava afastado de igreja, por causa de uns problemas no passado. Ele estava assim, sem vínculo nenhum com a igreja. Começou a frequentar a nossa igreja e hoje é o nosso vice-presidente. Vice-presidente da igreja. Então eu queria só dizer que vale a pena ouvir o irmão Marcelo, as mensagens, as lições que ele apresenta. Então, quem não veio hoje, faça um esforço, meu irmãozinho. Você só tem igreja que tem escola dominical de manhã, às 9 até meio-dia, tem igreja que tem culto de 6 até 10 horas da noite. Nós temos uma programação muito light, né? Os irmãos só têm o culto da quinta-feira, culto de oração, e tem a escola bíblica dominical, domingo à tarde, dá tempo de descansar, passou a manhã com a família, descansou, 5h30, começa a escola bíblica dominical, gente. Então venha estudar a palavra de Deus, venha se aproximar do Senhor, através desse estudo. Não basta vir à igreja quando acha que tem tempo sobrando, tem que ter um esforço. Venha mais cedo, mas venha para a igreja assistir. Nós temos uma classe de criança que geralmente são 2 ou 3 crianças, né, que vêm. Hoje foram quantas? 2. A irmã Rose vai apresentar o relatório da escola dominical de hoje à tarde. Tá bom, irmã Rose, professora? Venha, Samuelzinho, só as crianças que participaram da EBD. Só foram eles 2. Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, né, nós temos carência que os pais tragam as crianças para a escola dominical. É tão bom, as crianças se sentem tão bem. Traga seus filhos, não deixe de trazer, não, é muito importante para eles. E hoje nós estudamos sobre a adoração a Deus.
né? Como devemos adorar a Deus? Hoje as crianças aprenderam isso. Como é que nós devemos adorar a Deus? Como é que Deus quer que nós o adoremos? Então, o Samuelzinho vai ler aqui para nós, certo? Ele vai dizer para todos vocês que vocês não sabem ainda, ele vai ensinar para vocês como é que a gente deve adorar a Deus, tá bom? Deus é o Espírito, e importa que os que adoram em espírito e em verdade. João 4:24. Muito bem. Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade, né? Esse é o verdadeiro adorador. E assim, a Estezinha sempre quer fazer uma oração, então não posso deixá-la de fora, porque ela vai fazer uma oração por nós, tá bom? Papai do céu, muito obrigada pelo meu lanchinho. Abençoa as crianças que não têm lanchinho. E não deixa o monstrinho da desobediência, da bobeira e da mentira entrar em mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu. Agora as crianças já estão aqui. Vão vir as outras crianças que vão para o seu culto daqui a pouco, porque agora nós vamos ler a palavra de Deus, que servirá de base para o tema do nosso culto, que é sobre oração. Jesus orou por nós, que é o tema do nosso culto. E em João capítulo 17, a partir do verso 17, a partir do versículo 9, e que Jesus vem se despedindo, mostrando que ele não ia ficar só, que ia mandar o Consolador e etc. Palavra de despedida. Jesus está se despedindo do seu discípulo porque ele tinha pouco mais de 20 horas aqui na terra. Ele sabia disso. Então fala com os discípulos e depois ele resolve fazer uma oração chamada oração sacerdotal. Oração sacerdotal, em que ele ora como sumo sacerdote, intercedendo por nós, intercedendo pelos discípulos ali e em extensão a todos nós. O versículo 9, capítulo 17, versículo 9, ele começa dizendo assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que tu me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eles já não estão no mundo, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E no versículo 20 em diante, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que eles sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também que eles, esses discípulos, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um também. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Essa é uma parte da oração que eu queria destacar, porque a questão é essa: Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. Nós vamos falar sobre isso, mas agora nós vamos convidar as crianças que vão para a sua classe infantil, com a professora, vem para aqui para frente, e nós vamos convidar as criancinhas, né, de até 6, 7 anos, né? Samuelzinho não vem mais não, né? Já não faz parte. Ela não vai largar essa boneca nem... não, nem perigo de largar. Então, essas crianças que estão nessa faixa de idade é que vão lá para a sua salinha, para o seu culto com a nossa amada irmã Bárbara, tá bom? E agora, baixa a sua fronte
para um momento de oração. Ó Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Estamos alegres, porque estamos na tua casa, junto com os nossos irmãos e sob a direção do Espírito Santo. Pedimos, Senhor Pai, que tudo que venha a acontecer aqui nesta noite seja única e exclusivamente para o teu louvor e a tua glória, Senhor. Fala ao nosso coração através deste culto. Se alguém entrou neste santuário pesaroso, preocupado, ansioso por algum motivo, que neste momento, ó Deus, o teu Espírito Santo acalme esses corações. Dê-lhes ânimo, ó Pai, para que possam, através deste culto, serem fortalecidos no teu Espírito Santo. Pedimos a tua bênção para todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir por algum motivo, tu sabes onde eles estão, aqueles que estão viajando, que possam retornar em paz, aqueles que não puderam vir por enfermidade, que sejam curados e restabelecidos, e que, enfim, ó Deus, todo o teu povo receba nesta hora a tua bênção, porque nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. As crianças então vão para a sua salinha e nós vamos então continuar nosso momento de louvor e de adoração. Amém. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. A graça de Deus nos alcançou. Amém, irmãos? Vamos Amém. ficar de pé Aqueles mais uma que vez. foram alcançados pela graça, né? Não sei quantos conhecem essa canção, mas se você não conhece, nós vamos cantar 2 vezes. E aí em seguida você já canta com a gente. Deus vai nos ajudar. Incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Sobre tudo espero, aprendi a confiar meu coração a ti, oh Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Mesmo quando penso que é chegado ao fim, eu só preciso em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje já não tenho tudo, espero, aprendi a confiar meu coração somente a ti, oh Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Mesmo quando penso ter chegado ao fim, eu só preciso apenas em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por
salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, louvado Amém? seja Deus. Outros domingos nós vamos estar cantando, né? Para que a gente possa. Ele tem uma letra maravilhosa, né? E conta a história de cada um de nós aqui. Amém? Amém. E como essa graça nos alcançou, como nos fez mais que vencedores, irmãos, então vamos nos valorizar. E essa música, a próxima, diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é mais que vencedor por aquele que te alcançou. Amém? Amém, irmãos? Vamos cantar bem forte, com muita alegria essa música. Diga assim, ó. O Espírito Santo se move em você. Pode olhar para o seu irmão aí. Dizer para ele, ó. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústiando nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E aí? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, vá. Quero que valorize. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero ouvir só a sua voz, vai. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor.
Amém. Muito bem. Louvado seja o Senhor. Os irmãos viram novidade hoje aí. Temos um teclado hoje, né? Fazia um tempinho bom que aí não tinha teclado aqui no nosso culto, né? Mas é uma alegria. Vitória, obrigado, viu? Deus te abençoe. Uma vitória para nós também. Né? Ô, glória, né? Muito bem. Queria só apresentar rapidamente aos irmãos um casal simpático que entrou aqui na igreja na hora da escola bíblica dominical, que é o irmão Cosmo e a irmã Hélia. Está ali, fica em pé para a igreja conhecer, não é? O Cosmo veio com o Damião, mas veio com a Hélia, certo? Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus, à nossa igreja, não é? Uma alegria receber esses irmãos aqui, né? Uma simpatia, esse casal. A gente já teve eles já tiveram aqui uma vez, eu creio. Mas é uma alegria estarmos juntos nesse momento. Mas eu estava pensando essa semana nesse texto sobre Jesus orou pelos discípulos na época, porque era um momento crítico. Ele sabia que estava se aproximando a hora de enfrentar todo o sofrimento e tudo aquilo que ele haveria de experimentar até a morte na cruz. E isso certamente lhe deu toda um cuidado em relação aos seus discípulos. E ele então foi falar para os discípulos, mostrou que eles não ficariam sós, que mandaria o Consolador, de que ele iria, mas ia continuar com eles, e dizendo essas coisas para que tivessem paz, não ficassem assustados. E ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Mas o que me chama a atenção é que esse momento crítico, Jesus, após as várias promessas de que ele não ficaria órfão, porque mandaria o Consolador, no caso o Espírito Santo, ele também, em clima de despedido, resolveu fazer uma oração, chamada oração intercessória. E para que todos aqueles que estavam ali, mas por todos os discípulos, como diz o texto, que viessem a crer, não somente por estes, eu não oro apenas por estes que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E isso era o que Jesus tinha como preocupação naquele momento. Aí por que Jesus orou por nós? Qual era a grande preocupação de Jesus? Em relação aos seus discípulos, mas também em relação a tudo o que todas as pessoas que viessem a crer. O que é importante a gente perceber, meu irmão, é que Jesus conhecia e sabia dos obstáculos que os cristãos enfrentariam em todas as épocas. Em todas as épocas. Os versículos 11 e 12 do capítulo 17 diz o seguinte: 11 e 12. Eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, os guardava e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, apenas aquele que foi Judas Iscariotes. Então, o que é que eu entendo? Que Jesus sabia que a obra dele tinha que ter continuidade. E ele estava indo para o Pai, como se você fosse fazer uma viagem longa, e você reunisse a sua família e dessem todas as instruções para que tudo acontecesse da forma melhor possível na sua ausência. No caso aqui, Jesus está exatamente fazendo isso, querendo que os cristãos
que iam receber uma missão muito grande, muito forte, que eles permanecessem firmes na fé. A preocupação de Jesus era essa. Vamos supor que passasse na mente de Jesus, estou só supondo, que ele dissesse, e agora, eu fiz tudo isso, passei 3 anos ensinando esses homens, preparei-os para que ele desse prosseguimento, e se eles falharem? E se eles se desanimarem diante dos problemas, das pressões, das perseguições, das injustiças que eles vão ter que enfrentar, as aflições do tempo presente? O que é que vai acontecer se eles desistirem? Então Jesus ora ao Pai, pedindo por eles, para que os seus seguidores autênticos, em toda época e lugar, jamais desistissem da sua caminhada espiritual. No verso 14, ele diz assim, mas agora eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus estava mostrando que os discípulos seriam rejeitados, não teriam uma vida confortável. Aliás, vou abrir um parênteses para fazer uma afirmação que eu já certamente fiz aqui neste púlpito. Nenhum cristão autêntico, verdadeiro, pode se sentir confortável neste mundo. Se ele achar que tem que ter uma vida aceita por todos, aplaudida por todos, confortável, é porque ele não está sendo autêntico na sua fé. Porque ele vai ver coisas pecaminosas e vai passar a mão por cima. Porque ele vai ver injustiças e ele vai não apenas passar a mão, como ele vai praticar também. Então, o que nós entendemos é que este lugar, decididamente, este mundo não é o nosso lugar permanente. Se a gente se sentir confortável aqui, é porque nós nos amoldamos ao mundo. Por isso que Paulo faz a exortação, não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, porque se você se conformar, você vai ter uma vida espiritual confortável, mas não aceita aos olhos de Deus. Por isso, intercede por nós, para que mesmo odiados, não caiamos na tristeza espiritual, achando que a vida é uma droga, que não vale nada, mesmo tendo Jesus no seu coração. O mundo não é nosso lugar permanente. Nós estamos aqui como forasteiros. Estamos de passagem por esta vida. Se nos apegarmos demais às coisas materiais, e se colocarmos as coisas em primeiro lugar, nós vamos viver confortavelmente, mas não agradável aos olhos do Senhor. E ao discípulo compete agradar ao seu mestre, que é o Senhor Jesus. Ele não pediu para que eles fossem tirados do mundo, mas que eles permanecessem no mundo, mas fiéis e firmados na sua palavra, nos seus ensinos. A grande preocupação de Jesus era realmente que os discípulos, que ouviram tanto ele falar, tanto ele ensinar, eles permanecessem na fé, apesar das provações, das aflições, dos deboches. É muito comum um jovem se converter e quando chegar na universidade, na escola, ele disser que se tornou um cristão, um crente, é muito comum que vão debochar dele, inclusive os professores, ou principalmente os professores. O cristão não é para viver neste mundo
de forma tão confortável que tudo aqui seja maravilhoso. Tem coisas boas que você usufrui porque foi criado por Deus. Mas, na verdade, nós não somos do mundo. Jesus orou por nós dizendo, não quero que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Eu não quero que eles pratiquem o mal. Livra, Senhor, esses que tu me deste, ou que has de me dar, através da história. Segura-os, ó Pai, me ajuda-os, fortalecendo a sua fé. Sem o poder do alto, mesmo o cristão mais fiel não resiste às insistentes ciladas do diabo, porque nós somos fracos, meu irmão. Nós somos fracos. Paulo dizia que ele era muito fraco. E aquilo que ele podia não era por causa da sua força, mas pelo Deus que o fortalecia. Mas ele se considerava o mais fraco de todos. E eu fico pensando que nós temos que ter consciência da nossa fragilidade. Nós dependemos de Deus. E Jesus sabia disso. Ele orou para que nós fôssemos realmente firmados na fé e jamais viessem a desistir. Somente assim, orando ao Senhor, e Jesus orou por nós, e nós damos continuidade à oração de Jesus, pedindo sempre a Deus que nos sustente, porque a cilada do diabo acontece todos os momentos, todos os momentos. Não basta dizer que é cristão, é preciso ser cristão, é preciso viver como cristão, é preciso dar o testemunho como cristão, e viver uma vida digna do nome de Jesus. E ele quer isso, ele orava por isso, que eles permaneçam firmes, que eles não caiam nas ciladas do diabo. O versículo 13 nos mostra que ele diz agora, mas agora eu vou para junto de ti. Isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então a alegria do cristão está em Jesus. Aliás, tem uma música antiga de Johann Sebastian Bach, em cujo tema é Jesus, a alegria dos homens, né? Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a alegria do cristão. Porque a minha alegria não está nas coisas ao meu redor, está no Senhor que está dentro de mim pelo seu Espírito. Então, a permanecer, meu irmão, você só permanece firme na sua fé, você não cai na cilada do diabo se você mantiver o seu espírito em oração, em adoração ao Senhor. Em adoração. Orai sem cessar. Estar sintonizado com Deus todos os momentos, ainda que você não esteja ajoelhado, ainda que você não esteja no seu quarto de porta fechada, ainda que você esteja caminhando, esteja dirigindo, ainda que você esteja trabalhando, mas não deixe de estar em sintonia com o Senhor. Conectado com o Senhor. Não deixe. Porque se você se afastar disso, o inimigo vai olhar para você e lhe achar uma presa muito fácil de cair. Então esse é o aspecto. Jesus orou para que nós permanecêssemos firmes na fé. O segundo motivo da oração era que os discípulos se fortalecessem na unidade. Na unidade. Vivendo como uma comunidade unida de pessoas que se respeitam e se aceitam, mesmo que com discordâncias pontuais. Mas que não afetem a comunhão com Deus. Não há nada. Não há partido político, não há ideologia, não há uma preferência futebolística, não há nada que deva nos arranhar na nossa comunhão uns com os outros. Nada. Essas coisas você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas você está lá e eu estou cá. Agora, na caminhada espiritual, nós estamos juntos. Estamos juntos. Nós somos uma comunidade. Jesus orou para que nós fôssemos um
E ele usou uma comparação muito forte. Assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um. Então o desafio é o desafio da perfeição, que nós não vamos atingir, mas temos que lutar por ela. A perfeição para manter a nossa unidade espiritual. Quando nós nos unimos, nós somos mais fortes. Porque às vezes um está um pouco mais fraco, o outro está mais forte. O mais forte encosta no mais fraco, daqui a pouco, se você não tiver cuidado, o forte vai ficar fraco. Então tem que estar seguro. E ele se junta com o mais fraco e ele levanta aquele que está desanimado, aquele que está triste, aquele que está querendo desistir. Por quê? Isso é comunhão, meu irmão. Isso é viver em comunidade espiritual. Isso que Jesus quis, que nós vivêssemos como discípulos. Tem um filósofo chamado Zenon de Eleia, ou Zenão, que ele nasceu na Itália, nesse lugarzinho chamado Eleia, que hoje é Vélia, na Itália, ainda existe. Ele era discípulo de Parmênides. E ele morreu aos 60 anos, e era um homem muito sábio. Ele trabalhava muito com os paradoxos, era filósofo, né? Filósofo tem um ar... Eu estudei filosofia e fiz curso de filosofia, e sei como os filósofos navegam nos pensamentos, nas ideias, às vezes algumas mais esdrúxulas, mas eles fazem isso porque faz parte da sua maneira de ser. Mas Zenão era um rapaz muito prático. Ele tinha um senhor já com 60 anos, quando ele morreu. Ele estava doente, ele chamou os seus filhos. Eram 6 filhos homens. Tinha mulheres, mas ele só chamou os 6 homens para estar ao redor do seu leito. E todos os 6 se aproximaram dele, na hora marcada. E ele ali no leito disse aos filhos, vão lá no quintal, e cada um pegue um galho, um graveto, um só, e tragam aqui. Os 6 vieram com aquela varinha, aquele graveto. Ele olhou para eles e disse, agora quebrem, cada um quebre um graveto desse. Eles foram e quebraram, facilmente, sem entender nada. Ele disse, agora vocês voltem ao quintal e tragam outro graveto. Cada um traga. E eles foram lá e trouxeram. Ele disse, agora você que é o mais velho, pegue os gravetos dos seus irmãos. Seus 5 irmãos, 6 com o seu. E formou um feixe. Ele disse, agora você que é o mais forte, mais velho, quebra esse feixe. E ele não conseguiu quebrar. Passa para o outro. Não conseguiu. Foi passando até o mais novo, que não conseguiu. E os filhos ficaram sem entender o que é que o pai queria falar. E o pai disse, meus filhos, se vocês estiverem separados, desunidos, vocês serão presas fáceis para os nossos adversários. Mas se vocês estiverem unidos, vocês serão inquebráveis. Inquebráveis. Foi esta a mensagem. E os filhos entenderam. E viveram unidos, abençoados e vitoriosos. Eu acho que essa era mais ou menos a linha de Jesus, porque esse homem viveu mais de 200 anos antes de Cristo. Pois bem, mas é mais ou menos isso. A necessidade de pertencer, a psicologia explica isso, a necessidade de pertencer e de viver em comunidade, ela é inerente ao ser humano, na sua natureza sociável. Nós precisamos uns dos outros. Você não vive sozinho. A solidão não é coisa boa, nem no Jardim do Éden. Nem no Jardim do Éden. Que tinha tudo e tinha Deus. Mas havia uma necessidade de alguém ao seu lado. E Deus providenciou. Nós sozinhos somos presas fáceis para este mundo, meu irmão.
Temos que estar unidos no Espírito, uns orando uns pelos outros, uns orando uns pelos outros. Temos que estar fortalecidos como casal, como família, como igreja. Vamos nos unir cada vez mais. As diferenças, deixa para lá. O copo meio vazio, deixa para lá. Vamos para o copo meio cheio. E vamos trabalhar. Vamos servir ao Senhor de mãos dadas, apesar das nossas naturais diferenças. Jesus mesmo viveu em família, numa pequena cidade chamada Nazaré. Com o carpinteiro, quando seu pai morreu, José, ele foi arrimo de família e trabalhou muito, até o seu ministério aí foi para o mundo realizar a sua obra. Agora, poucas horas antes de morrer, ele faz esta oração intercessória, intercedendo junto ao Pai por nós, para que nós fôssemos que nós fôssemos unidos. Meu irmão, não importa as suas ideias sobre isso, sobre aquilo, o que importa é quando você se une a mim para realizar a obra do Senhor. Vamos trabalhar. Vamos nos apresentar aos ministérios da igreja. Eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero me unir a esses irmãos, eu quero fazer a obra, eu não quero ficar sentado, eu não quero ser alisador de banco de igreja, eu quero ser participante da obra, porque eu pertenço a esta comunidade e ela tem que estar unida diante do Senhor. Ele pede ao seu povo que seja tão unido e perfeito como ele, o Pai, e o Consolador, que ele já tinha prometido, que seria enviado, que está no versículo 21, que eu já li para os irmãos. Agora, o padrão é muito elevado, e até inatingível, mas é em busca dele que devemos trilhar como desafio diário. Eu quero aceitar meu irmão como ele é, apesar das diferenças. Apesar das diferenças. O irmão fulano é chato. Mas tenha paciência com ele. Nas suas chatices. Porque todos nós temos as nossas chatices. Tenha paciência com o irmão que pensa diferente de nós em alguma área. Vamos viver bem com as pessoas. Sabe? Deixando essas coisas e fixando sempre na obra do Senhor. Quando for na obra do Senhor, nós estamos unidos sempre. E isso é o que Jesus queria, que nós fôssemos como ele e o Pai o eram. Uma igreja cujos membros valorizem a unidade em Cristo, mesmo em meio às diferenças, ela é uma igreja inquebrável, forte, vitoriosa, todos unidos. E aí eu entro em aspectos que os irmãos que não quiserem concordar comigo têm todo o direito, não é? Mas eu acho que a unidade tem a ver com a nossa participação nos cultos, tem a ver com a nossa preocupação com os nossos irmãos. Sabe, quando você sabe que tem um irmão que vai ser operado, quando o irmão que está passando por um momento difícil, quando o irmão está desempregado, quando o irmão está passando por isso. Mas não apenas isso. Nós estamos unidos quando nós entendemos que a igreja ela é para ser sustentada por todos nós, não apenas por 20 ou 15 dizimistas fiéis. Eu tenho que participar. Eu tenho que ser parte desta obra. Não é possível que eu queira me isolar no momento em que eu tenho que provar a minha fidelidade ao Senhor nesta área dos dízimos e das ofertas, que numa igreja batista não é tão enfatizado como em outros grupos que fazem da igreja um verdadeiro ambiente de mercantilismo espiritual. Mas é importante você entender que você faz parte da comunidade. Então, se a comunidade precisa, nós vamos ajudar. Se todos os irmãos estão imbuídos, eu também quero estar. Se é para evangelizar, meu irmão, se é para ganhar almas para Jesus, vamos nos preocupar com isso. Todos, não basta um ou outro se preocupar. Todos nós temos que nos preocupar. E isso é um desafio constante para a nossa vida. É a unidade da igreja. Estamos unidos para tudo. Todo desafio que Deus colocar à nossa frente, nós vamos avançar
nós vamos chegar lá. A obra que só Deus tem nos ajudado a entender. Só Deus nos ajuda a entender como é importante a vida da igreja. Eu quero fazer parte disso, eu quero a igreja unida, então eu quero ser elemento de união, de paz. Naquilo que depender de mim, eu tenho que fazer o melhor para que haja paz, desde que os princípios bíblicos não sejam quebrados, mantendo a nossa unidade. Nossas preferências em vários setores da vida não podem nem devem ser impostas. Eu devo respeitar a ideia de uma outra pessoa, mesmo não concordando. Somos uma família, com encontros e desencontros, mas que corre em nossa vida o sangue de Jesus Cristo derramado lá naquela cruz sangrenta. Temos infinitamente mais motivo para estarmos juntos do que separados. Sempre reunidos, mas não apenas reunidos, mas unidos no Espírito Santo. É uma luta que toda a igreja trava. Temos que trabalhar isso, cada vez mais união, cada vez mais participação de todos se envolvendo na obra, porque esta obra não é uma obra isolada, é obra de comunidade. Por isso, Jesus organizou a igreja, para que o povo de Deus se juntasse, para levar avante a sua obra. Só assim o mundo verá a diferença, e então vai desejar seguir a Cristo, crendo como nós, pelo nosso testemunho de fé, pela nossa união. Isso é bonito. Eu vi uma pessoa dizer uma vez, né, que achava muito bonito os irmãos, assim, as igrejas, como os irmãos são unidos. E eu louvo a Deus pelo Espírito que deve conduzir o povo de Deus à unidade, à união espiritual e os valores que vêm do céu. Terceiro motivo que Jesus tem para orar por nós, o primeiro foi que nós permanecêssemos firmes na fé, que nos fortalecêssemos em unidade e também que tivessem o amor como base de tudo. O verso 26 diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ele conclui a oração dizendo que tudo que se faça na vida destes discípulos e dos discípulos que hão de crer em mim, no mundo todo, em todas as épocas, é que tudo seja baseado no amor. Paulo, quando fala 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor, ele diz, ainda que eu der o meu próprio corpo para ser queimado por uma causa, mas não fizer isso por amor, nada disso adiantará. O amor é perfeito, porque vem do céu, porque Deus é amor, como nós sabemos. Toda relação nossa com Deus e com as pessoas deve ser movida pelo mais sublime dos sentimentos, que é o amor. O que temos e somos, ainda que não seja muito, ou até que seja pouco, é apenas por graça amorosa de Deus, não por nossos méritos. Quando você vai numa casa muito chique, aí você chega em casa, que coisa, rapaz. Eu queria uma casa daquela, não essa aqui. Ó. Pessoas que agem com comparações, sabe? Não pode ver uma pessoa adquirir uma coisa melhor, porque podia comprar um carro daquele, não esse que a gente tem aqui. Pessoas que vivem em função
de coisas, elas não se realizam, porque elas se entristecem. Porque sempre vai ter gente mais lhe desafiando. Aí, Jesus orava para que o seu amor fosse praticado e exercitado por nós a cada dia e oportunidade e devidamente provado. Porque uma coisa, meu irmão, é você dizer que ama. Outra coisa é você mostrar que ama. Jesus foi prova do amor de Deus por nós. Paulo diz o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam bem. Deus provou o seu amor a nós em que entregou o seu único filho, para que todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, esse amor provado por Deus, temos que usufruir em nós e derramar nas nossas relações com a obra de Deus, com o próprio Deus. Deus, eu te amo. Então, mostre que ama a Deus, sendo fiel a Ele, sendo leal a Ele, realizando a obra, a vontade dEle. Essa é a maior prova de fidelidade. É quando você se coloca no altar e deixa Deus usar a sua vida para que a sua vida possa abençoar outras vidas e você se tornar uma verdadeira bênção. Deus provou o seu amor por nós e precisamos, inspirados em Jesus, exercitar o nosso amor, ajudando e falando deste Jesus maravilhoso. Quem ama se torna paciente, evita falatórios, pratica a justiça, coloca tudo o que possui nas mãos de Deus, porque entende que Deus é realmente dono de todas as coisas. Estenda as mãos a quem precisa. Quando você souber de uma pessoa que está precisando, ninguém precisa saber nada, mas você sabe. Ajude o seu irmão, ajude uma pessoa. E não toque trombetas na esquina. Com a mão direita, porque a esquerda não veja. Isso é que é a prova real do amor. Então, o amor é a base de tudo na vida cristã, meu irmão. Você está na igreja e faz um trabalho, não faz por sacrifício, faz por amor. Se você contribui com a igreja, você contribui por amor à obra. Não é para agradar o pastor, não é para entrar no relatório, até porque ninguém sabe quem contribui aqui. Nada deve ser feito a não ser baseado e fundamentado no amor. Concluo dizendo que é preciso entender que o poder de Deus, eu já disse isso aos irmãos, é uma máxima minha, não está em quem ora, mas naquele que ouve a nossa oração. No caso aqui, era Jesus que estava orando, então o poder estava nele. Estava orando, intercedendo por mim e por você. Você já parou para pensar nisso? Você já viu como as pessoas às vezes procuram orações poderosas? Lá no monte não sei o que, tem um grupo que se reúne 5 horas da manhã no dia tal e tal e tal. Aí vai aquele monte de gente, porque lá tem uma oração poderosa. Pessoas que fazem fila, lá em Maceió, fazia fila para que uma senhora fizesse oração impondo-lhes as mãos. Fila de pessoas. É assim. O poder de Deus está sujeito a pessoas. É muito comum que pessoas procurem o pastor e digam: pastor, ore por mim. E eu oro mesmo. E se eu disser que eu estou orando pelo irmão, pode ter certo que eu estou orando, não estou só conversando, não. Eu oro, e mais de uma vez. Pois bem, às vezes as pessoas vêm
por achar que o pastor, porque é pastor, tem mais intimidade com o senhor lá de cima, então certamente vai. Não, meu irmão. Eu digo sempre, não é porque eu sou pastor, é porque nós somos crentes. Eu vou interceder pela irmã, e vou orar, mas a minha oração não é maior do que a sua, não é mais poderosa, porque o poder não está em mim, está no Senhor. Ele que é poderoso, não eu. Então Jesus faz esta oração e todo crente fiel e justo vê os efeitos maravilhosos de suas orações. Isso nós sabemos que é verdade. Jesus orou por nós. E isso é um grande privilégio, irmãos. Grande privilégio. Você pode estar passando um momento mais difícil da sua vida. Você pode estar passando por um momento complicado, sabe? Tem aquele momento na vida que eu já passei e sei o que é isso. Que as coisas, sabe, é uma coisa em cima da outra. Que você vai enfrentando um tipo de aflição, um tipo de problema, que você para, você diz, meu Deus, não vai parar não. Até quando, Senhor? Essas coisas vão acontecer comigo. Mas quando você tem a consciência de que Jesus orou por você e intercede por nós com gemidos inexprimíveis lá na glória, à direita de Deus. Então nós temos a consciência de que não estamos sozinhos. Tudo que nós experimentamos aqui, todas as aflições vão passar. Vão passar. Nós vamos vencer, porque o nosso Deus nos garante a vitória. Eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Então continue crendo de que, apesar das aflições, dos problemas que você possa estar enfrentando na vida, Deus está com a sua mão estendida sobre você. Porque Jesus orou por você. Você pediu oração, Jesus, ora por mim, junto ao Pai? Não precisava. Não precisa agora. Mas naquele momento, Jesus orou pelo discípulo da época e por você hoje. Então você é alvo das orações do Senhor. Jesus orou por você. Tome posse disso. Que privilégio. Você não precisa subir montanha. Você não precisa entrar em fila. Você simplesmente levanta as mãos para os céus. Diga, Senhor, eu estou aqui. Passando por esses momentos, mas o teu filho orou por mim. E eu quero continuar minha caminhada cristã sem desistir. Eu quero, na verdade, ser fortalecido com meus irmãos na unidade da igreja, do povo de Deus, e quero também fazer tudo por amor. Por amor. Eu amo estar com os irmãos. Eu amo louvar a Deus. Eu amo contribuir. Eu amo pregar. Eu amo aconselhar. Eu amo isso. É isso que você tem que fazer. Basear tudo no amor. Porque por amor, Jesus deu a vida por você. E orou por você para que você se tornasse uma pessoa abençoada e especial. Que Ele lhe abençoe nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Nós vamos, então, concluir nosso culto, mas nós temos alguns avisos a fazer, né, a Rose? Primeiro, a Rose vai fazer uma... Boa noite de novo, né, irmãos? Eu tenho várias notícias boas para dar para a igreja. A primeira que eu tenho para dar é para os... Não, já que botaram ali, eu vou falar logo do bazar. Então, nós estamos arrecadando doações de roupa, sapato, tudo que você tiver que esteja em bom estado, né, que a gente possa fazer um bazar. Para quê? Nós estamos, próximo mês é o aniversário da igreja. Então, nós estamos arrecadando doações para a gente fazer um bazar, para arrecadar dinheiro, para ajudar
na reforma que a gente está querendo fazer, né? Não é nem uma reforma, é no conserto, na restauração de algumas coisas na igreja que está precisando ser feito. Então, nós não só queremos que vocês tragam doações, mas também que vocês participem do bazar. Que venham, que comprem, porque se você doar e não comprar, não vai adiantar muito, assim, não vai adiantar muito, né? Porque o interessante é que você doe e que você venha também para comprar, tá certo? Então, eu queria pedir para toda a igreja estar junto. Eu estou à frente, mas não sou só eu. Eu quero assim que toda a igreja esteja envolvida, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Então, eu queria que todos vocês estivessem doando e no dia do bazar estivessem aqui para comprar. E aqueles irmãos que nem têm, às vezes dizem assim, eu já doei muito, porque fim de ano e nessa época de pandemia, eu sei que muita gente juntou muita coisa que tinha e já doou. Mas se você não tiver o que doar de roupa nem nada, você pode contribuir também com o que você sentiu o desejo no seu coração, tá bom? Agora é outra notícia só para os pais. E outras crianças também, que se tiver algum tio que traga as crianças para a igreja, também é para eles. Nós estamos numa programação muito legal com as crianças, que é um musical. A gente está tentando treinar as crianças, né, para que elas também venham aqui no púlpito cantar e louvar o Senhor também, como essas jovens estão aqui louvando ao Senhor. Então, essas jovens, só tem jovem aqui atrás de mim. E aí Deus nos abençoou com a professora. Deus é tão bom que Ele tem nos abençoado muito. Então, Deus nos abençoou com uma professora muito boa, né? Aqui, a Vitória. E ela vai nos ajudar a treinar as crianças para que elas possam também estar louvando aqui com o Senhor. Então, nós estamos pedindo que você traga os seus filhos para que eles possam também estarem participando desse momento que é tão especial. E nós, assim, nós não combinamos ainda o horário, mas assim, o horário que a gente estava pensando era da EBD, depois da EBD até o culto. Mas isso a gente vai combinar. Ou então, na hora da escolinha, a gente dá um horário, a gente estuda com as crianças e depois a gente faz um horário só para eles treinarem, tá certo? E aí eu vou ver com ela qual é o melhor horário. E aí, domingo que vem, a gente já vai começar. A gente vai começar no horário na salinha com as crianças. Mas aí eu vou ver com ela bem direitinho qual é o melhor horário. E aí, domingo eu comunico para vocês, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Irmãs, eu tenho um recado. Eu estou reforçando o convite que foi feito no domingo passado para o nosso primeiro encontro de MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Será próximo sábado, dia 19, às 7 horas da noite. Todas vocês estão convidadas, sejam moças, sejam jovens senhoras, sejam senhoras, já, enfim, todas estão convidadas, tá? Então, 7 horas da noite, aqui na igreja. Compareça que vai ser muito bom. E os... eu tenho que falar dos homens, marido? Pois é, o meu marido está pedindo para avisar aos homens que também vocês estão convidados para a programação masculina. Eu te pego isso. Que será também sábado, às 19 horas, aqui na igreja. Obrigada. Valeu aí. Quer bater palma? Bata palma para os homens depois digam aí, né, pastor? Os homens, como é o jeito que você gosta da picanha? Se é muito assada, se... Olha, a reunião de sábado. Os crentes só pensam em comida para esses crentes, né, velho? Chegar do céu não tiver, aí, o negócio vai ser ruim. Olha, o negócio é o seguinte, deixa eu só enfatizar. Está vendo no sábado como a coisa foi
como o casal está à frente desse projeto, né, dessa revitalização das senhoras e dos homens da igreja, é importante entender que eles marcaram no mesmo horário, né? Mesmo local. Por quê? Porque vem o casal e um vai para um lado e elas vão para outro, certo? Então venham sábado prestigiar. Nós estaremos aqui para ajudar os irmãos, tá bom? Muito bem. Nós vamos agora ficar em pé para a oração final, a bênção apostólica, desejando que a semana que hoje se inicia seja uma semana abençoada por Deus, sabe? Aquela semana que, puxa vida, tudo vai dar certo, eu creio que vai dar certo. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Aquilo que eu estou esperando há algum tempo de repente Deus vai começar a me mostrar. Então faça isso e que a semana seja uma semana de bênção. Procure ao Senhor. Lembre-se que Jesus orou por você naquele tempo e diz a Bíblia que Ele intercede por você todos os dias. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aqui estão e com o povo de Deus em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Vamos cantar com alegria a última música. As palmas. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, vai. Calem-se diante dele a terra, sobre os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante mais uma vez. Calem-se diante dele a terra, sobre os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá pra viver, sem Jesus não dá, oh, não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá, oh, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele a terra, sobre os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, oh, não. Só as vozes agora. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, mais uma vez. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver.
abençoe.